Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos começar a falar sobre as dispersões. Todas as vezes em que misturamos duas ou mais substâncias dentro de um mesmo recipiente e essas substâncias se difundem, nós temos a formação de uma dispersão. Em uma dispersão, a substância que está em maior quantidade é denominada dispersante ou dispergente, e a que está em menor quantidade é o disperso. As dispersões podem ser classificadas em função do diâmetro das partículas dispersas, e cada uma delas apresenta características particulares que serão resumidas no quadro a seguir. Os três tipos de dispersões que podemos ter são a solução, que possui diâmetro de partícula menor do que 1 nanômetro, a dispersão coloidal ou coloide, que possui diâmetro de partículas entre 1 e 1000 nanômetros, e a dispersão grosseira ou suspensão, que possui diâmetro de partículas acima de 1000 nanômetros. Como consequência ao diâmetro de partícula das dispersões, nós podemos observar algumas propriedades. A visibilidade das partículas nas soluções não é visível com nenhum instrumento óptico. Na dispersão coloidal, são visíveis com microscópios eletrônicos, e nas dispersões grosseiras, elas são visíveis a olho nu. Em relação ao efeito sobre a luz, as soluções são transparentes, as dispersões coloidais espalham a luz através do efeito Tyndall e as suspensões absorvem a luz. Em relação à retenção das partículas em um filtro, nas soluções, nós não temos a possibilidade de retenção das partículas com nenhum tipo de filtro. Nos coloides, elas podem ser retidas com ultrafiltros, e nas suspensões, elas são retidas com filtros comuns. E, com relação à sedimentação das partículas, as soluções não sedimentam, os coloides sedimentam com ultracentrífugas e as suspensões sedimentam com centrífugas comuns. Então, vamos falar um pouquinho sobre as características dos coloides. Quando acendemos o farol de um carro em uma noite com neblina, é possível enxergarmos nitidamente o feixe luminoso. Isso ocorre devido ao efeito Tyndall. As partículas dispersas em um coloide, como é o caso das gotas de água presentes na neblina, conseguem, graças ao seu tamanho, dispersar a luz. Isso faz com que cada partícula funcione como um espelho refletor de luz, o que as torna visíveis. É por isso que, ao dirigir em uma região com neblina, não devemos utilizar faróis altos, pois a luz irá se dispersar e o motorista enxerga cada gotícula de água à sua frente, prejudicando a sua visibilidade. Aqui, nós temos alguns exemplos do efeito Tyndall: o espalhamento da luz solar em uma manhã com neblina e também o caso dos faróis dos veículos. Uma outra maneira de observar o efeito Tyndall é através da utilização de um laser. Ao passar o laser através de uma solução, nós não observaremos o espalhamento da luz. Porém, ao incidir o laser sobre um coloide, nós podemos ver nitidamente o espalhamento da luz nas partículas. Isso também ocorre nos lasers utilizados em casas noturnas, que, através do efeito Tyndall, são espalhados pela fumaça, que é também um coloide. Existem vários tipos de coloide, que são classificados de acordo com as fases das substâncias presentes. Aqui, nós temos um quadro com alguns exemplos. Os coloides do tipo gel, que utilizam o líquido como disperso e o sólido como dispersante, que é o caso das gelatinas e geleias. Temos a espuma, que o disperso é um gás e o dispersante é um líquido, como é o caso de chantilly, e as emulsões, onde tanto o disperso quanto o dispersante são líquidos, como é o caso da maionese. Uma solução é uma mistura homogênea, na qual as moléculas ou íons dos componentes estão completamente misturados. Todas as misturas gasosas são homogêneas, mas não são consideradas soluções, pois há pouca interação entre os componentes que a formam. No entanto, para fins de cálculos, aplicamos as mesmas regras das soluções líquidas. Em relação aos componentes da solução, nós temos o soluto, que é a substância dissolvida no solvente e, em geral, está em menor quantidade na solução, e o solvente, que é a substância que dissolve o soluto e está em maiores quantidades. Todas as vezes em que o solvente utilizado é a água, nós chamamos essa solução de uma solução aquosa. Existem diversos tipos de solução,
e são classificadas de acordo com a aparência da solução final. Em relação ao estado físico, nós podemos ter soluções sólidas, que são o caso de o soluto e o solvente serem sólidos, e as soluções líquidas, que o solvente é líquido, porém o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Vale lembrar que toda liga metálica é considerada uma solução sólida, pois possui um componente completamente disperso no outro. Uma outra forma de classificarmos as soluções é com relação à sua condutividade elétrica. Uma solução não eletrolítica é aquela que não conduz corrente elétrica, como exemplo, a sacarose, que é o açúcar comum, o álcool e o éter. E uma solução eletrolítica é aquela que é capaz de conduzir corrente elétrica, como exemplos, o sal de cozinha, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Um outro conceito muito importante para classificar as soluções é com relação ao tipo de dissolução que ocorre. Nós temos solutos considerados endotérmicos, que são aqueles que a sua dissolução é favorecida pelo aquecimento da mistura, e nós temos solutos exotérmicos, que são aqueles que a sua dissolução é prejudicada pelo aquecimento da mistura. Nós utilizaremos esses conceitos de soluto endotérmico e soluto exotérmico no estudo das curvas de solubilidade. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!